Olá, hoje vamos fazer aqui uma viagem até ao verão de 1979, no Japão. Olá. Temos connosco várias edições da Game Machine, uma revista da indústria, de julho desse ano. A ideia é tentar perceber o ambiente, o que é que se passava no mundo dos arcades naquele momento. Exato. E foi um período, bem, absolutamente efervescente. O Japão vivia o verão e, como a Game Machine mostra bem, havia uma nova febre a tomar conta de tudo. Os jogos tipo Invaders. Os Invaders. Sim, especialmente aquelas versões de mesa, sabes? As máquinas cocktail, onde os jogadores sentavam um à frente do outro, copo ao lado, nos cafés, quase que transformava as pausas em duelos. O jogo entrar mesmo no dia a dia. Completamente. E as revistas falam mesmo numa invasão, não é? Não era só nos Uhum. salões de jogos. Não, não, estavam em todo o lado. Cafés, grandes armazéns. A Game Machine até fala num sítios chamados Invader Houses, em Takamatsu. Aquilo era o epicentro da febre. Uau! E isto teve eco, imagino. Sim, sim, a imprensa internacional, tipo o NHK, a BBC, falou no assunto. Até o parlamento japonês, a Dieta, chegou a investigar. Curiosamente, concluíram que os jogos não eram maus. Que interessante, mas tanta popularidade, isso também trouxe problemas, certo? Sem dúvida. Essa omnipresença gerou preocupações. A polícia e associações de pais começaram a ligar os jogos à delinquência juvenil. Ah, sim? Sim, há uma circular da Polícia de Maio, que a revista noticia, a pedir mesmo uma investigação a nível nacional. Depois, em junho, outra diretiva já apoiava a autorregulação. Então a indústria teve de reagir. Exato. A Associação Japonesa de Diversões, a JAA, reagiu. Distribuiu cartazes sobre o uso correto dos jogos. Foi uma tentativa, claro, de gerir a imagem pública. E economicamente. O impacto deve ter sido brutal. Surreal. A revista menciona relatos de escassez de moedas de 100 ienes. Imagina. Que loucura! É mesmo essa dualidade. E no meio disto tudo, quem é que eram os grandes nomes, os motores da indústria, segundo estas edições de julho? Bem, a Namco estava claramente em destaque, celebrava 25 anos e, segundo a Game Machine, aumentava o capital. E bem, para uns expressivos 480 milhões de anos. Uau! E preparava a entrada na bolsa. Seria a primeira empresa especializada em jogos a fazê-lo, sabes? E apostavam forte em licenças. Lançaram o pinball do Super-Homem, a revista dizia que era sucesso garantido. Uma demonstração de força, sem dúvida. E a SEGA? O que dizem as fontes sobre a SEGA? A SEGA também estava muito ativa, muito envolvida na JAI, na organização da feira deles e a lançar máquinas novas. A revista destaca o Head-On. Ah, o Add-on. Conheço. Sim, um jogo de condução com vista de cima, inovador na mecânica, sabes? Desviar, apanhar pontos, já com versão a cores, e também o Triple Attack, com 3 jogos espaciais diferentes, e o Upset Block. Interessante. E a Game Machine até faz uma pequena nota sobre as origens da SEGA, a ligação à Service Games e à Rosen Enterprises, para sublinhar a longevidade da empresa, claro. E a Taito, os criadores do Space Invaders original? A Taito, bem, continuava a capitalizar o sucesso. Lançaram o TT Zoom Zoom Block Color, uma versão de mesa e a cores do jogo de blocos deles, e distribuíam o pinball Supersonic, que era da Belly. Ok. E a Nintendo? Já se falava da Nintendo nesta altura? Sim, mas de outra forma. A Nintendo já estava na bolsa, mas muito por causa do seu passado com as cartas Anafuda, as cartas tradicionais. Ah, claro. Mas já marcava presença no mercado doméstico com as consolas de TV tipo a Block Game. Ok, então temos os gigantes, mas as revistas mostram mais do que isso, não é? Dão uma ideia de um mercado mais diverso. Exatamente. Para lá destes nomes grandes, percebe-se que havia um ecossistema muito dinâmico. As tais mesas cocktail a cores estavam em alta. A Castle Take da Sanritsu é um exemplo. Certo. Empresas como a Irem, que depois viria a ser a Irem, provavelmente lançavam o seu Picky Capsule Invader. Outras tipo a Kumaya, com o Dynamite Dokkan, ainda apostavam muito nos jogos eletromecânicos. Aqueles com peças físicas e luzes. Isso mesmo, precursores dos videojogos puramente digitais. E havia de tudo, até máquinas para crianças como o Shukago, da Roi Sangyo, o póquer de vídeo, da Sigma. Era uma diversidade enorme mesmo. É fascinante essa variedade. Mas voltando aos desafios,
Mencionaste a questão social, mas havia outros problemas internos na indústria. Sim, sim, as dores de crescimento eram óbvias. A pirataria era uma delas. A SEGA, por exemplo, alertava nas revistas contra cópias do Head-On. Uhum. E havia críticas nas páginas da Game Machine sobre o controle de qualidade. Máquinas a circular sem identificação clara do fabricante ou sem cumprir normas de segurança elétrica. Compreendo. A própria já tentava impor alguma ordem com os selos de conformidade. E, claro, a pressão regulatória era constante. As diretivas da polícia, as leis de segurança. Portanto, era um caldeirão, não é? Inovação, entusiasmo do público, por um lado, Sim, e, por outro, controvérsia social, pirataria, tentativas de organização interna e já se olhava para fora para o mercado internacional. sem dúvida. As revistas mencionam os preparativos para as grandes feiras internacionais, como a AMOA, nos Estados Unidos. Mostra que a ambição da indústria japonesa já era global, mesmo enquanto lidava com estes desafios em casa. Então, para resumir o espírito deste verão de 79 que a Game Machine nos mostra, foi uma explosão criativa, comercial, que solidificou os arcades no Japão. Mas foi também um momento de maturação à força, de confronto com a sociedade e com os próprios limites da indústria. Precisamente. Foi mesmo um ponto de viragem. Não só definiu o que chamamos a era dourada dos arcades, mas moldou de facto a relação do público com o entretenimento digital que estava a nascer. E fica a pergunta, talvez, para quem nos ouve refletir. Sim, Que ecos desse verão específico da inovação quase caótica, a tensão social, será que ainda sentimos hoje na forma como interagimos com os jogos e com a tecnologia?